o seu sangue derramou. Hoje estou livre, livre estou, também quero lhe adorar. E no engano deste mundo, Ele não vai me deixar. No capítulo 10, no versículo 34. Vamos ler essa escritura. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Escute bem. Pense por que Jesus falou isso. Por que ele usou essa expressão, né? É bom a gente pensar sobre essa questão. Então, Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão homens contra o seu pai, filha contra sua mãe e nora contra sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Feche os teus olhos. Eterno Pai Celestial, abra, Senhor, em nosso coração o que Tu querias falar através de Jesus Cristo para nós, Pai. E que o Senhor possa nos abençoar essa noite através do Teu poder transformador. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos pensar numa coisa, né? Quando se fala de Deus, logo se fala de amor, né? Quando você vê Jesus falando essa condição, fica muito estranho, né? Logo a gente se depara com uma situação difícil de entender. Mas, espera aí, o Senhor não veio trazer amor para nós? O Senhor não veio trazer isso? Claro que Jesus, Ele não é como nós. A gente estava numa amnésia, e a palavra foi vindo, e você vai recebendo a palavra, e essa amnésia vai indo, daí você sabe de onde veio, quem é você e para onde vai. São 3 expressões, né? Então você começa a saber quem é você, né? Da onde você veio e para onde vai. E o irmão Brana, em muitas mensagens, se você já leu, você vai logo perceber isso. O irmão Brana diz que a civilização do mundo está dividida em 2: filhos de Deus e filhos que não são de Deus. Ele não bota meio termo, ele não faz assim, ó, não, esse grupo aqui é um meio termo, não. Ou ele diz, ou é filho de Deus, ou não é filho de Deus. Daí você assim, mas irmão, tem muitas outras as coisas assim, tem. Mas ele está querendo colocar uma coisa que a Bíblia também coloca. Em todas as palavras de Jesus Cristo, ele fala, ou é trigo, ou é joio. Ele não vai dizer assim, existe um trigo mais ou menos assim, ou existe um joio mais ou menos assim, não. Ou é trigo, ou é joio. Então, a palavra bate dessa maneira. Existem algumas coisas entre os intermeios, pode até existir, mas não é esse o assunto nosso. Eu posso tentar mostrar outra vez em outro dia. Mas eu estou querendo dizer que existem filhos de Deus, existem os filhos que não são de Deus. E o que Jesus está querendo dizer, como ele não teve amnésia, ele já veio com uma informação determinante. Ele veio para trazer uma mensagem, e veio morrer por essa mensagem. Então, 2 coisas que Jesus vai fazer. Ele veio trazer uma mensagem e veio morrer por essa mensagem. Porque essa morte, através dessa mensagem que ele recebeu do Pai, faria nós nos libertar do quê? Da maldição da morte. Pode perceber, a mensagem de Jesus Cristo é nos libertar da maldição da morte. Ele sabe que essa carne não tem condição, então agora ele está imprimindo no Espírito isso para nós. Claro que se você ficar aqui, você será transformado o seu corpo e você irá para casa. Se você tombar, naquele dia você será ressuscitado e você também irá para casa. Então, a mensagem está formada, Jesus já formou a mensagem. Por isso que ele vai dizer essas condições em relação à família. Sabe por quê?
Você sabe que o primeiro mandamento é amar teu Deus de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, de tudo. Você sabe disso, né? E se tu voltar qualquer coisa ante esse mandamento, você quebrou o mandamento. Interessante, né? Olha só. Amará o Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade, de tudo que você tem. Então, se eu tirar isso, eu rompo o mandamento. E no mesmo tempo que eu rompo o mandamento, eu não gero bênção. Porque Jesus vem explicar uma coisa para nós, irmão. E depois eu vou ler alguns pontos aqui, que é muito interessante para você entender o que tem a ver essa escritura. Jesus sempre veio proteger a palavra. Jesus veio sempre manter fidelidade à palavra. Esse é o maior problema nosso hoje, é nós manter fidelidade à palavra. Por que Jesus fala isso? Porque se você manter fiel-se à palavra, eu me manter fiel à palavra, nós seremos abençoados grandemente. Não esqueça isso. Você não pode mudar a palavra, ou deslocar a palavra, ou mudar a palavra, ou deslocar a palavra. O sermão do irmão Brana, de todas as maioria das mensagens que você vai ler, ele vai falar sobre essa questão. Não desloque a palavra, não mexa na palavra, não faça isso, mantenha-se na palavra. É isso que ele sempre vai falar. Você vai ler mensagem do irmão Brana dia após dia, e vai estar ali ele falando isso. Agora, por que ele adverte tantamente isso? Porque existe uma bênção dentro da palavra. E eu quero mostrar algumas coisas, como tem filho de Deus, por causa do sentimento, irmão. Olhe bem, eu usei a palavra sentimento só para dar uma ideia, né? Existem vários tipos de sentimentos. Eu peguei aqui e relacionei alguns só para a gente ter uma ideia. Existe sentimento de alegria, existe sentimento de felicidade, existe sentimento de diversão, existe sentimento de admiração, existe sentimento de inspiração. Você está inspirado, você tem aquele sentimento, hoje estou inspirado. Existe sentimento de esperança. Você está passando por uma luta, uma prova, e você, não, eu vou conseguir, vai ter força. Você gera um sentimento de esperança. Existe sentimento de orgulho, não um orgulho negativo, mas o orgulho de você construir alguma coisa, ou fazer alguma coisa boa. E isso é um orgulho, você se sente orgulhoso por aquilo. Você se sente bem quando você faz uma coisa assim, realmente ficou bom, estou orgulhoso sobre isso. Você entendeu? Então existem vários tipos de sentimento. Existe o sentimento forjado na questão do amor, existe um sentimento forjado na questão da gratidão. Então, só para a gente entender sobre a questão de sentimento. Só que o sentimento, irmãos, dependendo se ele está a favor da palavra, aplique-o. Olha, escute bem o que eu estou falando. Se ele está a favor da palavra, aplique-o. Se ele não está a favor da palavra, não aplique-o. Vai dar problema. Então agora eu vou pegar algumas histórias para a gente entender sobre isso. E a primeira que eu peguei em Gênesis. Eu quero ler para vocês, né? Gênesis, no capítulo 16, é isso? Deixa eu ver, 16. No verso 1 e 3. Preste bem atenção na história, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Olha lá. Aqui não é Sarai, né? Não é Sara, é Sarai. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não é Abrão. Abrão não lhe dá filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então ela tinha uma serva. Dá para provar que Abrão é rico, né? Já percebeu? Por isso que essa história assim, muitas vezes tem muita coisa trancada em nós da questão da riqueza, né? Mas olha só, Abrão é rico. Abrão tem como hoje poderia ser, uma pessoa que cuida da sua própria esposa. E você vai perceber uma coisa aqui interessante, irmão. Olha só, e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, olha só a expressão da boca dela, que ela está falando. Eis que o Senhor tem impedido de dar à luz. E tem uma promessa. Aqui que está o problema. Impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva,
para que eu tenha filho por meio dela. E ouvindo Abraão a voz de Sarai, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, em sua serva, e deu por mulher a Abraão, meu marido, depois de 10 anos que Abraão habita na terra de Canaã. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Deus deu uma promessa, e ela, por um sentimento, nega a palavra e chama Sara, Agar, e chama ela, porque ela quer, ao mesmo tempo ela quer ter um filho, porque tem um sentimento, ela quer ser mãe, e no mesmo tempo ela é minha serva, então vai ser um benefício, vai estar aqui debaixo do meu teto. Está vendo o que abriu o sentimento? E Deus falou assim, ó, você terá um filho. Você viu o sentimento produzir a questão negativa? Ele não entrou na questão positiva, ele entrou na questão negativa da palavra. E isso, irmão, você sabe que vai gerar um problema. Olha só, no capítulo 21 de Gênesis, a mesma coisa, no verso 9, e saiu Sara, agora já que é Sara, que o filho que Agar do Egito tinha dado a Abraão, zombava. Olha só, o filhinho que veio através da Agar está zombando já. Mas quem é culpado? Você está entendendo a situação? É isso que eu quero mostrar hoje à noite, porque isso acontece. Quem é culpado? E disse a Abraão, ponha fora. E disse a Abraão, a mulher diz assim, ó, e disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, o meu filho. Filho de Deus fica bravo, não fica? Fica. Filho de Deus fica bravo, irmão. Sara é uma filha de Deus, fica brava. Não, quero esse filho aqui, porque já estava vendo, zombando, mas ela toda que fez o problema, né? Está vendo o que acontece? Aqui que é o ponto. E você vai perceber, deixa eu ver onde está aqui, no verso 11, ele vai dizer assim, ó, e apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de ser filho. Poxa, Abraão falou assim, não vou mandar embora. Escute isso aqui. Porém Deus disse a Abraão, não parece mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da sua serva? Tudo o que Sara dizer, ouve a voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Deus veio a Abraão e disse, ouve a tua voz dessa mulher. Porque agora está ouvindo a voz da mulher? Porque Deus está dizendo para ouvir a voz da mulher? Porque se o jovem fica ali, ele é o herdeiro mais velho. E agora Deus tem que resolver o problema que aconteceu antes da situação. Deus tem que vir intervir a situação, entendeu? Daí parece que Deus é mau, né? Deus fala, o anjo do Senhor veio a escrava, né, que é a serva, né, Agar, e ela tinha saído, e o anjo chegou para ela e disse assim, volta tua serva e obedece ela, respeita ela. Está entendendo o que o anjo do Senhor falou? Mas você terá um filho, esse filho Ismael será poderoso, terá vencedor de nações, e Deus vai dando um monte de relatório a ela. O anjo vai falando os relatórios que vai acontecendo na vida dela, e ela volta, né? Então você vê que Deus, ele teve que resolver esse problema para depois nascer o filho da promessa, o filho da livre, para depois, não pode, vai ficar aqui, vai herdar, é o outro mais velho, então vamos tirar para receber a bênção.
Você viu aqui predestinação pura? Viu, né? Mas você viu alguma desobediência aqui em relação à palavra? Desobediência à palavra produz um fruto negativo e que nós vamos ter que pagar. Você pensa que não vai pagar pela desobediência? Vai pagar um preço. Daí acontece uma coisa lá, acontece uma situação lá, por entender essa jornada, irmão. E você pense aqui, ó. Deixa eu pegar outro ponto aqui. Olhe bem, vamos pegar Jacó. Jacó também está no capítulo 27 de Gênesis, no verso 14. Olha só de novo. Acho que não vou generalizar, tá? Mas acho que as mulheres têm mais a questão do sentimento, né? Tem vezes que deixa um pouquinho escapar esse sentimento. Porque olha relativo, não é? Eu conheço mulheres na palavra de Deus poderosa. Ana, mulher tremenda, posicionada. Existem várias outras mulheres posicionadas na palavra de Deus aí, poderosa. Mas eu estou dizendo assim, olha só o que acontece, o mesmo sentimento. No verso 14: e buscou e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, pegou um vestido lá que Esaú usava, e seu filho mais velho, que tinha conseguido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Olha só, quem está fazendo toda a situação é a mãe. E com os pelos dos cabritos cobriu as suas mãos e com lisura o seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão, e tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele ao seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó desconfiou por causa da voz. Um tinha uma voz mais grossa, outro tinha uma voz mais fina, não sei. Ele já logo desconfiou. Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. Já começou a coisa, né? Eu sou Esaú, papai. Teu primogênito tenho feito como me disseste. Levante agora, assente e coma da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Olha, estava tudo decorado. Essa é uma coisa interessante. Então disse Isaque ao seu filho: como é isto que tão cedo achaste? Filho meu, já estava desconfiado, né? Que tão cedo achasse a caça, já fizesse, havia aquela ideia. Meu filho, já estava desconfiado. E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Jacó é bom, hein? Esse guri é bom. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe. Viste como ele está desconfiado? Meu filho, se és o meu filho Esaú mesmo, e não? Então se chegou a Jacó, a Isaque, e o seu pai o apalpou e disse: a voz é de Jacó. Está vendo onde que está entrando a coisa? O problema, porém as mãos são de Esaú. Olha, não. A gente lendo, a gente vai, a coisa parece até, né? É uma brincadeira, né? E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas com as mãos de Esaú, meu filho. E abençoou e disse: és tu o meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Agora você percebeu? Olha só. Teve toda uma estratégia, toda uma enganação. A mãe veio, fez tudo aquilo, protegeu aqui, e ele já estava treinado pela mãe. Ó, tu fala que é Esaú, hein? Tu fala que é Esaú. Preparou tudo. Sabe o que acontece, irmão? A primeira coisa que acontece quando o irmão deles nem chegou, a mãe falou assim: ó, foge para a casa do teu tio Labão. A mãe já aprontou, já fez, ela já sabia o que ia acontecer, e ela, ó, foge. Você agora entende o que acontece? Por isso que Jacó passou todos esses problemas todos. Ele passou toda aquela condição para depois aprender com o filho, que é José do Egito,
que ele podia ficar ali, na casa, e esperar que o próprio Deus ia cruzar a mão. Olha o símbolo da cruz. Cruzar a mão. Ele não esperou o que Deus disse na promessa, ela não esperou o que Deus disse, que o maior serviria o maior, não esperou nada disso, e entrou. E aí, você sabe a história de Jacó, né? O quanto ele pagou o preço, né? Você entendeu agora, né? Então, irmão, isso é o que Jesus está explicando para nós também, no mesmo versículo, em relação a nós. Ele está querendo abrir um entendimento para dar uma condição a nós aqui, ó. Ele vai dizer assim, João 12:25: quem ama a sua vida, perdá-la-á. Aquele que neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Ele está falando de odiar. A expressão é odiar. Ele vai dizer outra coisa aqui, ó. Essa palavra odiar, que foi traduzida para a linguagem grega, é misio, que significa por apenas odiar, mas também detestar, que significa detestar e abominar. Mas espera aí, um filho de Deus pode detestar e abominar? Deus também detesta e abomina? Presta atenção nisso, a gente tem que aprender isso. Sim, as coisas que não são boas, as coisas que você vê, não, poxa, dói ao teu coração quando é uma coisa errada, não é? Então, a coisa mais importante para Deus que Jesus veio ensinar a nós é nós ser fiel à palavra. As outras coisas, quando você faz isso, ele fica triste. Mas mesmo assim, você é um filho, Deus vai trabalhar, vai trazer Jacó naquela situação, fica 7 anos lá, depois mais 7 anos, depois mais 7 anos. Quando está com 20 anos, aquela coisa toda volta, daí ele se encontra com o anjo e luta com o anjo e pede a bênção. Nada disso precisava, era lá no começo. Olha só o que levou a vida dele. Deus teve que fazer isso porque ele é um predestinado. Você também é um predestinado. Pode ter passado um processo assim também. Eu também sou predestinado. Eu posso ter passado um processo. Ele podia estar mais por causa de manter-se fiel com a palavra. Você entende isso? Isso é uma coisa muito importante. Agora escute bem o que ele vai dizer aqui, ó. Na verdade, Jesus disse em Lucas 14:26: se alguém vier a mim e não odiar, não detestar. Olha só, ele usou essa expressão. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, sim, e também a sua própria vida. Agora captou aqui? O odiar não é só por causa do pai, da mãe, do irmão, do filho, não. A minha própria vida eu tenho que odiar, porque eu vou ter que mudar, eu vou ter que aceitar alguma coisa ou outra. Então, para mim mudar a minha vida, eu tenho que odiar essa. Você está entendendo? Olha, isso é muito bom, irmão. Ele não pode ser meu discípulo se você não odiar a sua própria vida. Daí, olha só o que o irmão Brana vai usar aqui. É por isso ouvimos o irmão Brana nos dizer: há uma abordagem entre nascimento e precisamos seguir as instruções para o novo nascimento, ou nunca nascemos de novo. Portanto, precisamos saber qual é essa abordagem. Devemos saber o que? Percorrer o caminho fornecido por Deus. E esse caminho é o caminho da morte. Daí ele vai explicar, da morte, não é a morte desse corpo, você entende, né? É a morte dos teus costumes, dos teus pensamentos, das tuas ideias, que Jesus veio trazer isso. E ele bota a gente em xeque, para a gente entender que ele tinha uma mensagem. Você deve morrer, e não apenas morrer, mas deve morrer tão mal que apodreceria sozinho. Começa aí, né? Como você tem que morrer sozinho, não vai pedir para ninguém não. Ele vai dizer assim, ó, na mensagem, por quê? Ele vai dizer assim, ó, você diz, bem, outras pessoas fazem isso, bem, você não é como as outras pessoas. Daí ele começa a arrumar a casa. O irmão Brana vai dizer assim, ah, mas eu já vi outra pessoa fazendo aquilo, ah, eu já vi aquela pessoa fazendo aquilo. Ei, você não é aquela outra pessoa. Cristianismo, irmão, é você e Deus. Não é você o pastor, não é você o diácono, não é você o músico, é você e Deus.
A bênção é de Deus. Ele usa um homem, ele usa um músico aqui cantando, inspirado, usa. Mas você deve entender, a bênção vem de Deus para você. A minha esposa não pode derramar essa minha bênção. Eu não posso derramar essa bênção para ela, porque a bênção vem de Deus, da palavra. Senão Deus ia mudar. Deus ia, então eu vou tirar a palavra, não vai ter mais bênção da palavra, não tem mais nada. Não, a bênção vem da palavra, irmão. E ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer assim, você diz, outra pessoa faz isso. Você não é como as outras pessoas. Você está morto. A sua vida está escondida em Deus, através de Cristo, e selada pelo Espírito Santo. Veja, você não experimentou a toxina. É boa essa. E só porque as pessoas não querem tentar, você tem que morrer, você tem que apodrecer. Esse é o problema das pessoas. Em vez disso, olha só que o irmão não vai entrar. Ir até o altar e ter algum tipo de sensação. Presta atenção. Você pode vir ao altar, você pode estar em qualquer lugar e sentir a sensação. Pular, mas olha só como ele muda aqui. Pular, apertar a mão do pregador, sair e pegar algum tipo de dogma ou crer e diga, eu pertenço a fulano de tal. Irmão, será que esses homens que pregaram a mensagem, eles deviam ganhar uma surra, né? Pensa nisso. Eu sou do tabernáculo de tal, eu pertenço ao pastor tal. Não, vocês não vão fazer vergonha para mim, né? Você me dizer que eu pertenço ao pastor Arante, lá da igreja de São José, não, vocês não vão fazer vergonha para mim, né? Você pertence a Cristo. Nós se congregamos um lugar aqui chamado um tabernáculo, está na cidade de São José. Não faça vergonha. Não adianta a gente querer fazer um homem Deus aqui. Você tem que adorar a Deus, não fazer um homem Deus. Preste atenção nisso. E irmão Brana é muito claro nisso. Pertence ao fulano tal, eu pertenço ao fulano tal. Você é um cristão? Eu sou um fulano. Eu sou fulano. Eu sou o fulano tal. Um cristão deve ser semelhante a Cristo. Ele não quis nem cair em cima disso. Um cristão tem que ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo é semelhante a Cristo. Como você pode dizer que é um cristão e negar a metade da palavra? Daí ele vai apertar novamente. Você diz que é um cristão e nega a metade da palavra? Olha, você até pode ser um filho de Deus, pode ser uma filha de Deus, mas vai dar problema. Você entendeu? Sara era uma filha de Deus. Por ela dizer assim, ri, né? Será que eu vou ter o filho? Por dentro, nem por fora. Você entende ali? Vai dar problema. Se o Espírito Santo, o Espírito Santo confirmar a palavra, e o Espírito Santo é a palavra que habita em você traz as promessas escritas de Deus para cada crente. Agora você entendeu? Irmão, você é um eleito. Se você se mantém na palavra, a promessa vem assim, ó. Ela vem, como fosse assim, ela vai cair no teu colo. Você não vai ter que fazer esforço, porque você é fiel, você é dedicado, você se entregou, se torna a palavra, ela vai vir aqui. Porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência só. Sempre foi assim. Sacrifício, Senhor, isso aí foi no passado. Agora Ele vai dar uma bronca nesse tipo de sacrifício, porque o pessoal fazia sacrifício e depois estava fazendo as coisas erradas. Olha, e isso ajuda nós a entender esse processo, irmão. Amém? A palavra significa assim seja. Eu creio nela de todo o meu coração. É a palavra de Deus que eu vivo. Amém? Você conseguiu pegar esses padrões aqui, irmão? Isso aqui é muito importante a gente ter. Outro exemplo. Ló era o sobrinho de Abraão. Por que ele vai para a cidade? Ele caminhou muito tempo com Abraão, viu a bênção, viu as coisas, viu a manifestação de Deus, viu como Abraão agia, via como Abraão orava. Por que ele vai para a cidade? Você está vendo?
E a Bíblia diz que o coração desse jovem Ló, ele ficava angustiado na cidade, por os erros que estavam acontecendo. Então ele foi instruído. Para ele ter angústia lá dentro da cidade, mas só que ele não conseguia ter força para produzir aquilo, ele tinha angústia no coração. Você entende? Aí está o ponto. Ele aprendeu com Abraão. Mas por que ele vai à cidade? Foi o preço alto do quê? Você entendeu? Tem filhos de Deus que pagam preço alto por causa disso aqui, irmão. É triste, mas eu estou querendo te mostrar a verdade para você ver. Olha, ele vai para a cidade, ele era bem sucedido. O irmão Brando diz que ele era um governador na cidade, ele tinha essas praças assim, tinha tudo isso aí. Mas de repente Deus vai requerer. O que ele saiu só? Só com a roupa do couro. O que Abraão teve? Ele estava lá com todas as ovelhas, tudo lá em cima, tudo. Você percebe o que é a direção de Deus? Por isso, irmão, nós temos que perceber como a palavra conduz em nossa vida para nós sermos abençoados. Não é uma coisa assim, ó. Se Deus quiser. Ei, calma com isso, né? Porque essa palavra, quando você usa errada, você está com interesse teu. Deus tem um propósito. Mas quando diz, se Deus quiser, olha, não faça isso. Que seja feita a vontade de Deus. Você começa a mudar uns pensamentos, né? Olha aqui. Você deve nascer de novo. Ele vai dizer assim, o irmão Brano vai dizer assim: e se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado. Seu sacrifício ainda não foi aceito. Sua natureza não foi aceita. Você não mudou. Agora você sabe o que significa nascer de novo? Veja, sua natureza mudou. Você se tornou uma nova criatura. Você tem que morrer primeiro para depois nascer de novo, irmão. Só para você entender o que é nascer de novo, na estrutura que o irmão Brana usa, né? Porque é bom a gente saber isso, irmão. Nascer de novo faz uma mudança em ti. A gente pode estar errando? Pode. Por falta de algum conhecimento? Pode. Mas depois que você recebe conhecimento, você tem que cuidar para produzir aquele conhecimento. Você entende isso, né? Olha bem aqui o que ele vai dizer. A mensagem é: você deve nascer de novo. Agora, abordagem para esse nascimento, há uma abordagem para ele. Você notou que existe uma fórmula para nascer de novo? Interessante, o irmão Brana vai dizer que existe uma fórmula para nascer de novo. E ele vai colocar: e para abordar esse nascimento, você tem que passar por um processo. Assim como aquela coisa que vive, qualquer coisa que vive, novamente tem que morrer primeiro. E você não pode manter o mesmo espírito. Olha só, se você morrer, você não pode manter mais o mesmo espírito. Se você não poder manter não pode manter os mesmos hábitos, você não pode manter os mesmos pensamentos, você tem que morrer. Você tem que morrer como ele morreu. Você tem que morrer em seu altar, como Abel fez com o seu cordeiro. Você tem que morrer com o seu cordeiro. Você tem que morrer para os seus próprios pensamentos, nascer para o pensamento dele. Deixe a mente que está em Cristo estar em você. Você tem que pensar os seus pensamentos. E agora, irmã, deixe-me dizer isso da maneira mais inteligente que eu sei. Como pode ter um pensamento dele e negar a palavra? De novo ele vai bombardear isso, irmão. Você percebeu que o irmão Brano está dizendo: como eu posso ter a mente de Cristo e negar a palavra? Prova que ainda tem alguma coisa errada ali, irmão. Eu não estou dizendo que você não seja um filho de Deus, mas prova que tem alguma coisa errada ali que tem que ser consertada. Não vê Sara? Não vê como é que é ali a mãe de Jacó? Ela chegou a fazer o filho mentir, enganar e tudo, ela ensinou. Mas eleição, irmão, vai apertar e vai voltar para o lugar certo. Incrível que pareça. Vamos ver agora. Abraão, quero teu filho.
Está vendo? Não negou de maneira nenhuma. Agora, se ele fala para Sara, por isso, homens, tem coisas que você deve tomar decisões, se é da palavra, firma. Ele não falou nada para Sara, ele passou a mão, nós vamos lá adorar, vamos lá adorar no monte. E vamos lá adorar. Você está entendendo o padrão aqui? Ele estava convicto disso. E ele fez uma reflexão, né? Ele tinha um filho que ele mandou embora. Você percebeu? Não é fácil não. Você acha que mandar um filho embora e nunca mais ver? Preste atenção. Você vai entender o que acontece aqui. Então, ele passou por isso e ele amadureceu o coração dele. E ele viu que Deus abençoou a vida dele, abriu o ventre da esposa, fez ele ficar novo, fez ela ficar nova. Qual a maior confiança que eu vou ter mais nesse Deus? E nós também, irmão, você for analisar, tem muita coisa que Deus fez por você. Então você tem que ter essa confiança em Deus e aplicar isso. Não deixar ninguém te influenciar nessa condição. Você começa a entender? Você é você. Você está lutando por uma fé. Não que você vai dizer assim, não, agora eu não quero mais contato com meu filho, eu não quero mais contato com a minha filha, eu não quero contato mais com ninguém. Eles estão desse jeito. Ore por ele. É isso que a mensagem veio para produzir isso, irmão. Ore por ele. Mantenha-se fiel na palavra. Não vai ser a opinião dela, da tua filha ou do teu filho, que vai romper a palavra, porque você já se amadureceu. Daí você vai dizer, não, minha filha, eu vou ficar fiel com a palavra, porque é assim que Deus diz. E eu estou orando por você porque amo você. Captou? É assim, é esses os padrões que tem que ser feito. Você não pode abrir a porta e fazer a vontade se ele está errado, ou ela está errada, entendeu? Não vai dar certo. Você vai ter problemas maiores. Vai abrindo, daqui a pouquinho você vai ter problemas maiores. E Deus sabe o seu coração. Pode ver quando Abraão faz isso, ele acha um cordeiro, morre o cordeiro, o filho vem, feliz, eles vêm louvando a Deus, agradecendo a Deus, e ali começa a maior bênção que tem. Amém? Feche os seus olhos um minutinho então. Bondoso Deus, Pai, que a Tua palavra nos ensina todos os dias, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor entre nossas vidas, porque Tu queres o melhor para nós, Pai, em toda essa jornada de fé. E por isso Tu estás abrindo o conhecimento cada vez mais. Não tem a ver com o homem, Pai, mas tem a ver com o poder de Deus. Abençoa os Teus filhos e que possamos ter um bom tempo em oração agora, Pai. Peço isso a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos passar para outra parte,